E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, esse mais do que especial, porque o canal acaba de atingir a marca de 500 inscritos, né? Então, eu estou muito feliz, né? Nossa pequena comunidade aqui crescendo cada vez mais e eu queria deixar aqui meu muito obrigado para você que está aqui com a gente desde o começo, ou para você que entrou agora, para você que em alguma medida se interessa aqui pelo nosso conteúdo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E fico muito feliz com os comentários, com o engajamento. Então, se você gostou do conteúdo, comente. Se você não concordou com alguma coisa, comente de qualquer forma, porque isso aí é o que faz a gente estar aqui, né? Essa interação. E eu tinha que escolher um livro, eu não poderia ser um livro qualquer, né? Tinha que ser um livro célebre para a gente comemorar, né, essa marca. E hoje a gente vai falar sobre o livro A República de Platão, né? Um livro fantástico, uma das bases do pensamento ocidental. E eu tô aqui com a minha caneca Where Books Are Loved, né? Já tá meio gasta a tinta aqui. Do maior sebo que eu entrei na minha vida, um sebo de 5 andar na cidade de Nova York. Eu vou deixar ela de lado pra gente começar. Então, o livro A República é uma das bases do pensamento ocidental, é uma das bases da filosofia, né? Da filosofia ocidental. Foi escrito por Platão. Platão nasceu em 427 a.C., né? Era discípulo de Sócrates. E, na realidade, Platão ele nasceu numa família nobre, né, uma família rica, e a partir dos 20 anos passou a ser discípulo de Sócrates, com quem conviveu intensamente. E Sócrates foi um dos pais da filosofia ocidental, mas sua obra não sobreviveu por conta própria, por ele mesmo, né? Os diálogos socráticos, né, chamados assim, foram eternizados por seu discípulo, principalmente Platão e Xenofonte. Então aqui é a obra mais célebre de Platão, que ele cita um dos diálogos socráticos mais importantes, né? Ninguém sabe até onde partiu realmente Sócrates, essas palavras, ou se o Platão usou Sócrates para defender algumas teorias próprias, mas o fato é que é uma das obras mais influentes da história, né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre ela, né? E eu vou falar um pouco sobre o livro, e na segunda parte vou falar um pouco sobre o autor, um pouco sobre o livro, e na segunda parte do vídeo eu vou dar minhas impressões pessoais, né? Então, assim, Sócrates, estruturalmente, esse livro é um diálogo de Sócrates, que foi o mentor de Platão, com vários discípulos, né? E é na forma de um diálogo aqui, como se fosse uma peça teatral. Se você quiser saber mais sobre Sócrates, eu recomendo esse livrinho aqui, introdutório da coleção enciclopédica, que está contido na coleção LPM Pocket, né? É a forma mais rápida de você entender a nível introdutório quem foi Sócrates e a sua importância, né? Então, bem bacana esse livrinho aqui. Então, falar um pouco da edição primeiro. Essa edição eu comprei numa Bienal. Eu acho que eu paguei em torno de R$ 5. Faz muitos anos já, né? Uma Bienal bem antiga, tá perdendo até a cor da lombada. E eu faço questão de falar esse tipo de coisa no meu canal, porque alguns canais, eles fazem resenha de edições muito luxuosas, né? Em parcerias com editoras. E eu não vejo absolutamente nada errado nisso. Eu também tenho muitas edições luxuosas aí. E se alguma editora que eu gosto quisesse fazer uma parceria, eu também iria achar fantástico. Não vejo absolutamente nada de errado com isso. Porém, é preciso se tomar cuidado para que isso não nos distraia do verdadeiro significado, do que significa a literatura, né? Então, independente de como você estiver na vida, você sempre vai ter acesso ao que a vida tem de melhor. Então, um livro desse, acho que foi R$ 5, faz tanto tempo que eu nem lembro o valor, mas foi em torno de R$ 5. Eu comprei esse livro aqui no Bienal, numa pilha lá cheia de livros. Então, assim, os livros melhores são justamente os que não têm mais direitos autorais para pagar, que são os grandes clássicos da filosofia, da literatura. Então, assim, independente da situação que você esteja na vida, né? Aqui o Brasil é um país que a grande maioria da população vive uma situação de debilidade financeira. E muitas vezes o cara pensa que a cultura é coisa das classes mais sofisticadas e mais abastadas. E nada poderia ser mais falso, né? Justamente, independente da situação que você esteja, ou se você nasceu com poucos recursos, ou se você está numa situação de poucos recursos, você sempre vai ter acesso ao que a vida tem de melhor, que é o conhecimento. E é exatamente o que Platão fala aqui, né? Eu faço questão de deixar claro isso aqui no canal, porque uma das missões do canal é isso, é fazer as pessoas entenderem
que para ter acesso ao que existe melhor, isso independe completamente da sua disponibilidade de recursos, né? Então essa edição, por exemplo, R$ 5, maravilhosa, né? Então, assim, de que se trata esse livro? Esse livro é um diálogo socrático, o Sócrates conversando com vários discípulos, e eles discutem a melhor forma de se organizar e gerir um Estado, né? Basicamente o livro é isso, usando esses conceitos como metáfora para também se entender e se desenvolver a alma humana, né? Então, eu vou ler um trecho que eu separei aqui para vocês entenderem o clima maravilhoso do livro. Esse diálogo ele é ao mesmo tempo provocativo, né, e ao mesmo tempo delicioso de ser lido. É um livro muito legal de ser lido. Separei um trecho aqui para vocês entenderem o clima de que se passa o livro e terem vontade de lê-lo, né? Então, logo que o Sócrates chegou ao Pireu, encontrou seus discípulos, um deles chamado Céfalo, disse o seguinte: você não desce muitas vezes para junto de nós aqui no Pireu, Sócrates. No entanto, isso é o que você deveria fazer mais vezes. Se ainda tivesse forças para me deslocar facilmente até a cidade, você não precisaria vir até aqui, mas nós iríamos procurá-los. Em vez disso, agora é você que deve vir mais vezes aqui. Devo dizer que, quanto mais diminuem em mim outros prazeres físicos, mais crescem o desejo e o prazer da conversa, né? Então, assim, eram discípulos já velhos, né? E o clima do livro é exatamente isso, um diálogo extremamente estimulante, né? E eu me identifiquei demais com esse trecho porque tem tudo a ver com o canal aqui, né? O principal, a minha principal motivação de colocar o canal é nada mais nada menos do que poder conversar sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que a gente gosta, com pessoas que gostam também. Então, o prazer da conversa é uma coisa que talvez esteja entre as melhores coisas da vida e que dificilmente vai nos ser subtraído, né? Dependendo das condições, ainda mais com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, o Sócrates começa o diálogo com seus discípulos de uma forma extremamente provocativa. Ele, em vez de se posicionar e colocar as coisas que ele realmente pensa, ele vai fazendo perguntas, vai respondendo as perguntas com outras perguntas, até levar os discípulos a entenderem por si só onde ele quer chegar. E isso provoca uma certa irritabilidade em alguns deles, né? Tem uns que ficam meio putos e tal, o que torna o livro até um pouco cômico, né? Que os caras vão perguntando, ele vai respondendo com outra pergunta, e vai os conduzindo até onde ele quer chegar, né? Então, eles vão chegando a algumas conclusões, né? Eles vão chegando à conclusão que uma vida justa, pragmaticamente, é muito melhor do que você levar uma vida injusta, né? E em relação à organização do Estado, ele acredita que a sociedade devia se dividir em três classes, né? A classe dos guerreiros ou guardiões, a classe dos produtores e a classe dos filósofos, né? Essa última classe, aos guerreiros e guardiões caberia defender a cidade, que naquela época era... Hoje é muito importante também, naquela época era mais ainda, né, que era um mundo muito mais violento, muito mais suscetível a invasões e tal, era uma coisa muito mais comum do que é hoje. A segunda classe, os produtores, eram os que atendiam a demanda de produtos e serviços da sociedade, né, os comerciantes, agricultores, etc. E a terceira classe, os filósofos, eram aqueles que buscaram conhecimento desde cedo, e o que o Platão acreditava que a esses filósofos que teriam o direito, a prerrogativa de governar, né? Então, isso aí eu vou falar mais tarde nas minhas impressões, né? Isso o Sócrates dizia, né? E o Platão também, através dos diálogos socráticos que ele colocou aqui. Como eu falei, ninguém sabe até onde era realmente o Sócrates que acreditava nisso, ou se os seus discípulos que transmitiram os seus diálogos usaram a pessoa dele para transmitir suas próprias teorias, né? Mas o fato é que está aqui uma das bases da filosofia ocidental. Então essa divisão, ela também metaforicamente se aplica à alma humana, né? A alma humana se dividiria em três partes, né? Você teria que desenvolver o guerreiro em você, o produtor em você e o filósofo também em você. E esse filósofo que seria a parte que comandaria, que dominaria tudo, porque estaria, a partir do conhecimento, ele estaria mais liberto, digamos assim,
dos impulsos humanos mais básicos, dos quais as outras duas partes, os produtores e os guerreiros, estariam mais suscetíveis, né? Então, assim, aí depois ele desce em detalhes a educação e a formação de cada classe, né? Os guerreiros deviam ser formados basicamente em ginástica, né? Em atividade física de uma forma geral, em destreza física de uma forma geral, e também em música, para poder conter seus impulsos mais selvagens, né? Agora também não poderia ser uma música qualquer. Tudo isso que eu estou dizendo é segundo Platão, não é segundo, não é minha opinião. Minha opinião eu vou dar no final. Então, assim, não poderia ser uma música qualquer, uma música que aplacasse todos os sentimentos impulsivos e etc, etc. Aos produtores caberia o conhecimento de matemática e aos filósofos a filosofia de uma forma geral, né? A filosofia de uma forma geral. Então, dentro da classe dos filósofos existiria uma figura chamada de o rei filósofo, que a ele caberia governar. Ele teria condição de governar o Estado, né? Segundo Platão. São as conclusões que eles chegam aqui. E essa mesma estrutura tripartite serviria para organizar a alma humana. A alma humana teria que se desenvolver, teria que ter os guerreiros, os produtores e os filósofos dentro de si, né? O livro se resume basicamente nisso. E esse livro é dividido em 10 livros, né? Quando chega no livro 8, ele fala dos sistemas de governo que poderiam derivar dessa organização. O primeiro sistema seria a aristocracia, que é um pouco diferente do que a gente entende por aristocracia hoje. A aristocracia, que ele quis dizer, era o governo pelos melhores, né? Mais ou menos o que ele queria, né? O governo pelos melhores, pelos mais capazes. Só que ele alertava que a aristocracia poderia evoluir para uma timocracia, que era um governo dos que mais tinham dinheiro, que mais tinham poder. A timocracia poderia evoluir para o regime da oligarquia, que era o governo dos que tinham dinheiro, mas um grupo reduzido, né? Muito usado hoje para... Esse termo é muito usado para famílias que ainda têm o poder, né? E já a oligarquia poderia evoluir isso dos conceitos de Platão para uma democracia, que é o governo de todos, onde o líder é escolhido por todos. E, por final, a democracia poderia evoluir para o pior dos sistemas, que era a tirania, onde um líder teria poderes ilimitados para governar. E o Platão sustentava que a tirania surgia a partir da democracia e fazia críticas muito severas à democracia, né, através dos diálogos socráticos aqui. O Sócrates, de acordo com seus discípulos, né, segundo seus discípulos, ele tinha restrições muito severas à democracia, né, e outra parte, basicamente, estruturalmente, o livro é isso. Agora, sim, outra parte muito interessante é quando ele fala do desenvolvimento de cada classe dessa, que compõe, que hipoteticamente comporia o Estado, segundo ele, né, aplicado à nossa própria alma, né? Então, quando ele fala da importância de se obter o conhecimento, né, da classe dos filósofos, ele cria a célebre e maravilhosa alegoria da caverna, né, no qual ele cria uma história de vários prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna muito escura, que entrava uma frecha de luz, e eles percebiam o mundo externo através de sombras numa parede. Né? Então, a partir do momento que eles conseguiriam se livrar dos grilhões, iam em direção à fresta, e saíam em direção para fora da caverna, num primeiro momento o sol os machucaria, mas logo eles se acostumariam com a luz do sol e eles iam perceber o verdadeiro mundo, as maravilhas da vida de verdade. Porque o que eles entendiam como vida eram as sombras projetadas na parede da caverna. Então, metaforicamente, com essa alegoria, ele quis dizer que o sol é o conhecimento. Né? Quando ele está falando da alegoria da caverna, ele está falando da jornada do filósofo, né? Aquela classe que estava predestinada a governar e que também era uma das partes da nossa alma que a gente deveria sempre desenvolver. Então ele acha que só a busca do conhecimento nos liberta, né? Só a busca do conhecimento, pelo conhecimento, nos faz enxergar a vida exatamente como ela é. Isso é uma das coisas, essa alegoria já vale o livro, é uma das coisas mais maravilhosas da história da literatura, né? Essa alegoria é uma coisa, nada mais correto do que isso. Então a busca pelo conhecimento nos torna pessoas melhores, pessoas mais conscientes do que é realmente a vida, né? Não nos permite se distrair, né?
por coisas que nos desviam do verdadeiro caminho, que é o caminho do conhecimento. Então, esse é o caminho da classe dos filósofos predestinados a governar, e o caminho também do filósofo que existe em nós, que precisa ser desenvolvido. Nós precisamos, usando a organização estatal como metáfora, nós precisamos desenvolver o guerreiro em nós, através da aptidão física, da destreza física, precisamos desenvolver o produtor em nós, né, através do comércio, da agricultura, ou de qualquer outra atividade que venha a prover bem e serviço, e precisamos desenvolver o filósofo que existe em nós também, o conhecimento, precisamos ter uma busca pelo conhecimento. E essa parte do filósofo é que dominaria as outras, porque nos livraria dos impulsos humanos mais básicos, né, que é o que nos atrapalha. Isso tudo segundo Platão. As minhas impressões eu vou dar na segunda parte do vídeo. Então, assim, é um livro maravilhoso, é um livro imperdível, né? Eu apresentei um livro de filosofia aqui há umas 2 resenhas atrás, História do Pensamento Ocidental, e eu fiz uma mini resenha do Almanac Abril, 2008, se você quiser, não vou fazer aqui agora de novo, mas tem um vídeo aí, História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell, uma resenha desse livro, que eu falo do Almanac Abril 2008, que ele tem aqui uma seção que eu achava genial. Isso aqui é uma relíquia para a internet, né? Hoje em dia não existe mais isso. Como se tornar uma pessoa culta, que ele fala dos livros essenciais. E são muito poucos livros, são só essas 2 páginas de livro, e você, na parte de filosofia, aquele livro do Bertrand Russell está, e a República de Platão também não poderia deixar de estar. Então é sim um livro essencial, um livro que não pode deixar de ser lido, né? Que não pode deixar de ser lido. Então, assim, quais são as minhas impressões a respeito desse livro? Embora eu ache maravilhoso, eu tenho sim algumas impressões, algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas, né? Em primeiro lugar, eu tenho como princípio formar minhas ideias a partir de fatos, né? Eu aprendi isso muito cedo, né? Eu estudo história desde muito cedo, e fatos, em termos de estudo, é a história. História, né, eu compartilho da opinião que a história é a mãe de todas as ciências humanas, né? Inclusive tiveram filósofos como o Italiano Vico, que defendeu essa tese, e a história que traz a clareza. Eu não costumo formar minhas ideias a partir de doutrinas de outros. As doutrinas, o estudo das doutrinas, eles servem, na minha opinião, apenas como referência. E quando eu falo em doutrina, inclui toda a filosofia. Por mais fantástica que a filosofia possa parecer, né? Por mais fantástica que a filosofia possa parecer. São doutrinas, né? Então eu sempre leio com muita reserva, né? Mesmo obras fantásticas como essa aqui, e sempre me baseio para ter clareza no estudo de história, né? Então, em relação a esse livro, a primeira observação que eu tenho é o seguinte: primeira coisa, você tem que dar um desconto. O livro foi escrito por em torno de 4 séculos antes de Cristo, né? Então era um mundo completamente diferente, mas mesmo assim algumas ideias são bastante atuais. Só que muita coisa do que é dito aqui é usado hoje em dia para justificar uma série de outras coisas, eu diria até de má fé, então é importante ter muita clareza. Então aqui ele bate muito na democracia, né? Ele acha que ele faz críticas muito severas ao regime democrático. Ele acha que a democracia, o povo não tem a menor condição de decidir nada, isso está reservado aos reis filósofos tomarem as decisões por todos, né? O povo não tem a menor condição, o povo é facilmente enganável, facilmente manipulável. E a partir da democracia surge a tirania, onde ele meio que alerta para o perigo dos líderes carismáticos, né, que assolaram a história da humanidade. Então, assim, eu concordo com as críticas, ele fez as críticas corretas, porém, na minha humilde opinião, partindo das premissas erradas em relação ao sistema democrático. Eu vou explicar por quê. O que é disseminado em relação à democracia é que o principal valor inerente ao sistema democrático é a escolha de um líder de forma igualitária por todos, direto ou indiretamente, né? Isso é o principal valor do sistema democrático. E, na minha humilde opinião, esse não é o principal valor do sistema democrático. O principal valor do sistema democrático, que deveria ser disseminado como principal, de fato, é a alternância de poder, é o princípio da alternância de poder. Então, a alternância de poder presente no regime democrático, ele
ele é o mecanismo que nos protege do que existe mais obscuro na alma humana, né? Então, quando ele critica o regime democrático porque as massas podem ser enganadas, ele está certo, só que ele está criticando o sistema pelo menor dos seus valores, e não pelo mais sólido, pelo mais fundacional, digamos assim, né? Que é o princípio da alternância de poder. Então, na minha opinião, o regime democrático, como diria o Winston Churchill diz que o regime democrático é o pior regime já desenvolvido pelo ser humano, à exceção de todos os outros. E eu concordo visceralmente, né? Partindo-se da premissa que o principal valor do sistema democrático é a alternância de poder. A alternância de poder é um mecanismo chave que nos protege de tudo que é mais obscuro na alma humana, né? Então, eu continuo achando, ao contrário do que Platão disse aqui, que a democracia é o melhor que nós chegamos como organização, né? Como seres humanos. E eu queria até ilustrar isso eu assisti há uns anos atrás uma série fantástica na Netflix, The Crown, que mostrava a história da Rainha Elizabeth, uma série maravilhosa. Eu nem sei se ela é historicamente precisa, né? Porque tem muita coisa íntima lá, muitos diálogos. Mas eu queria citar esse diálogo que eu vi lá uma vez que me impressionou demais. Eu achei que bate muito bem com o que nós estamos conversando aqui agora, né? É, ela descobre que um dos seus aliados, o Lord Mountbatten, um aristocrata inglês, estava planejando um golpe, que a esquerda tinha assumido o poder na Inglaterra e estava acabando com o país, né? Então ela o chama, quando ela descobre que ele estava planejando um golpe de Estado, ela o chama, lhe dá uma reprimenda muito grande e diz que ele jamais ousasse fazer aquilo ali de novo, deixasse o povo decidir. Aí ele disse assim, você vai deixar o povo acabar com a Inglaterra? Ela disse assim, eles erraram dessa vez, mas eles não vão errar para sempre. E de fato, terminando o ciclo da esquerda, entrou outro ciclo, e depois a Inglaterra entrou em prosperidade de novo. Então esse diálogo, nem sei se ele foi real, não sei se o nível de precisão histórica que a série tem, mas ilustra exatamente o que eu estou dizendo aqui, o que a gente está conversando aqui. Isso não é só a minha opinião, é a opinião do Winston Churchill também, por exemplo, né? Que o que existe mais importante no sistema democrático e o que deveria ser disseminado como principal valor era a alternância de poder, já que o que existe de mais obscuro na alma humana, o que existe pior no ser humano, ele se traduz na permanência do poder, né? Na permanência. Você querer o que não é seu, etc, etc. Então, primeiro ponto que eu não concordo é isso. Eu não concordo com as críticas que ele faz ao regime democrático, mas eu dou desconto porque o livro foi escrito há 4 séculos antes de Cristo. Mas é preciso ser dito isso porque essas ideias são usadas por muita gente para justificar coisas que não tem nada a ver com o que ele quis dizer, né? Por exemplo, nesse processo de tentar censurar a internet, muitas pessoas que estão defendendo esse absurdo diriam que era o que Sócrates queria, era o que Sócrates defendia, que as massas são facilmente manipuláveis, que as massas não têm condição de decidir nada. Então estão usando Sócrates para defender a censura da internet, que é um verdadeiro absurdo. Por isso, esse tipo de coisa tem que ser dita, né? As massas são sim manipuláveis, mas o mecanismo que serve como antídoto para tudo isso é o princípio da alternância de poder, que derruba todas essas falácias. Então a democracia é sim o que a gente conseguiu de melhor até hoje, sem a menor sombra de dúvida, mesmo com todas as suas distorções, né? Outra coisa que eu tenho também minhas ressalvas, né? Também dando desconto que o livro foi eleito há 4 séculos antes de Cristo, e eu só digo isso porque muita gente quer trazer esse livro como justificativa para muita coisa que está acontecendo hoje, né? Então ele fala que uma classe específica dos hipoteticamente reis, filósofos, estaria predestinada a governar, porque só aqueles que buscaram conhecimento a vida toda têm condições de governar o Estado, né? Em detrimento da classe produtora e da classe dos guerreiros. Eu até concordo que as pessoas que buscam o conhecimento, concordo com a alegoria da caverna maravilhosa, concordo que as pessoas que buscam o conhecimento tendem a ser pessoas melhores, tendem a enxergar o que é verdade, que é de verdade importante na vida, concordo com tudo isso. O problema é que quando você especifica que uma classe é mais capaz do que a outra, uma classe específica, um grupo de pessoas específico, os precedentes históricos
E aí eu volto àquela questão que eu prefiro formar minhas ideias a partir da história, dos fatos. Os precedentes históricos são os piores possíveis, né? Quando você diz, não, para governar é só essa classe aqui, quando você define uma classe como elite intelectual. E o principal exemplo disso é o Brasil, né? O que foi durante muitas décadas considerado a elite intelectual brasileira, era um grupo de indivíduos que defendia o regime comunista. Né? E o regime comunista é o que existe mais nefasto e mais satânico na história humana. Né? Eles mataram mais de 120 milhões de pessoas só no século passado, no século XX, né? E disfarçado sob o manto de virtude, que ainda engana muita gente. E a elite, o que foi considerado a elite intelectual brasileira, defendia isso. Inclusive o patrono da nossa educação, Paulo Freire, que defendia abertamente a doutrina, né? Criou uma educação doutrinária. Você pode achar ruim o que for, mas isso é um fato incontestável, porque está nos livros dele, né? Então, assim, eu acho muito perigoso você escolher um determinado grupo de pessoas e dizer que esse grupo de pessoas é a elite intelectual. Na prática, isso gera distorções absurdas. A gente tem. Os precedentes históricos são terríveis. E, assim, de boa, eu preferia muito mais, no caso do Brasil, em vez de ser governado por uma suposta, de alguém, de uma suposta elite intelectual, como a que a gente teve, né? Eu ser governado por alguém da classe dos produtores, né? Pelo menos o cara tem noção de gestão, né? Então, acaba sendo muito melhor do que um filósofo hipotético, né? Então, assim, tem muitas distorções que não podem ser trazidas para os dias de hoje, né? Então, o livro, como toda doutrina, ele tem que ser lido de uma forma extremamente cética, né? Você puxar só o que ele tem de bom, né? E o lugar de você formar suas ideias é a partir dos fatos, é a partir da própria história, né? A partir da própria história. E o próprio Platão nos alertava, de forma paradoxal, nos alertava sobre isso, inclusive nesse livro aqui. Ele tinha uma preocupação incrível com os sofistas, né? Os sofistas eram aqueles que durante uma vida desenvolviam um domínio da linguagem, uma retórica muito poderosa, para transmitir um conhecimento que não era real, e a partir daí enganar as pessoas. Então, quando ele diz que uma determinada classe está predestinada a governar porque é superior intelectualmente, ele está praticamente criando a própria é, é, o ambiente ideal para os sofistas, chegaram ao poder, né? Na minha humilde opinião. E nós vivemos uma era de sofistas, né? Dos coaches, de pessoas que se colocam como oráculos e etc, etc. E, então eu prefiro a clareza para o nosso tempo, ela está na história, na minha humilde opinião. A história que diz quem é quem, a história que diz em que cada coisa vai resultar, né? Eu prefiro. Adoro filosofia, adoro ler meus livros de filosofia, vou continuar lendo, já li vários clássicos, né? Mas eu não abro mão de ter a história como meu principal, eu acho muito perigoso. Até porque o grande perigo é o seguinte, é que é muito mais agradável você ler um livro delicioso desse, de diálogos extremamente estimulantes, do que ler um livro factual de história. Eu é porque gosto e me acostumei, mas isso aqui é muito mais agradável, e aí que está o perigo. Então as pessoas leem, tem gente que leu só doutrina a vida toda, né? Leu só doutrina, leu só doutrinas políticas, doutrinas sociológicas, leu só filosofia, né? E isso não lhe deixa, não faz tanto por você em relação à prática das coisas, né? Então eu prefiro deixar a minha leitura o máximo possível. Eu leio 80% do que eu leio é história e o resto eu leio outras coisas, né? Tirando quadrinhos. Quadrinhos eu leio sempre. Sempre que eu sento para um livro, eu leio quadrinhos também. E é isso, pessoal. Então, um prazer enorme, né? 500 inscritos, muito obrigado, muito feliz com o crescimento da nossa comunidade, né? E eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês falam alguma coisa, seja para concordar, seja para discordar. Aqui é um canal de opinião também, então eu dou minhas opiniões muito abertamente. Se você não concordar, não tem problema nenhum. Eu faço questão que você coloque nos comentários dizendo que não concorda, né? Porque aqui é exatamente esse mesmo prazer que ele disse teve aqui nesse trecho, né? A gente tem o prazer da conversa, por isso que esse canal existe. Pois é isso, pessoal. Vou colocando um post final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro e um grande abraço.